Administração financeira, esta é a playlist específica deste vídeo, a playlist que estou construindo nesse canal de forma bastante gradual e paciente. Administração de empresas, que é a playlist geral, basicamente, ou administração de empresas em si mesmo, fora da playlist, mas a administração de empresas compõe ou está composta basicamente de 5 áreas: administração estratégica, administração de recursos humanos, administração da produção, administração de marketing, administração financeira, que é o assunto do vídeo de hoje, inclusive. E então, estas são as principais áreas que um administrador de empresas aprende na faculdade, mas que também é a base de muitas empresas. Existem outras áreas? Sim, mas as principais são essas. Porque toda empresa precisa ter estratégia, precisa de recursos humanos, precisa de marketing, precisa de uma produção e precisa de finanças. Hoje o assunto do vídeo vai ser o quê? Ativos financeiros. É um texto longo, então talvez eu tenha que gravar um parte 1, parte 2. Espero que não, mas vamos lá então. Ativos financeiros, que é um assunto que faz parte ainda do capítulo deste livro que eu já mostrarei sobre ambiente financeiro brasileiro. Veja o livro texto base que eu estou utilizando, este aqui, do professor Asaf Neto, Fundamentos de Administração Financeira. Antes de entrar num livro propriamente dito de administração financeira com maior quantidade de informações, estou iniciando primeiro com este fundamento, né? Então, ativos financeiros. Os ativos financeiros negociados no mercado podem ser classificados com relação a renda, prazo e emissão. Ativos financeiros no mercado podem ser classificados com relação a renda, prazo e emissão. Um ativo é entendido como de renda fixa quando todos os rendimentos oferecidos ao seu titular são conhecidos previamente no momento da aplicação. Mesmo sendo de renda fixa, os rendimentos do título podem ser ainda pré-fixados ou pós-fixados. Então, renda fixa, quando você ouvir esse termo renda fixa no mundo dos investimentos ou do mercado financeiro, entenda que isso significa que os rendimentos são conhecidos previamente, no momento da aplicação. E eles podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Previamente aqui no sentido de que pelo menos você sabe que ele está baseado em alguma coisa, a qual taxa que ele está baseado, você conhece essa taxa. É diferente de renda variável, que não existe essa taxa de fato é variável. A renda fixa você pelo menos tem uma noção do que está para acontecer. Então, veja bem, os pré-fixados significam o quê? Então, renda fixa com pré-fixados. Quando os juros totais são definidos por todo o período da operação, independentemente do comportamento da economia. Então, juros pré-fixados em renda fixa não tem relação com a economia. É pré-fixado, você contratou aquilo e ponto final, acabou. É aquela taxa e você já sabe, e é o mais conservador possível. Agora, a renda fixa pós-fixada. Quando somente uma parcela dos juros é fixa, taxa real de juros líquida da inflação, sendo a outra parte definida com base no indexador de preços contratado. Por exemplo, índices de variação de preços como IGPM, INPC, TR, etc. Então veja que pós-fixado existe sim uma taxa de juro fixa, na maioria dos casos, ou seja, é pré-fixado também, mas tem um mais depois daquilo, ou seja, existe uma taxa pós-fixada, que geralmente é definida com base no indexador. Pode ser em INPC, pode ser IGPM, pode ser Selic, enfim, existem vários indexadores. Os principais ativos de renda fixa negociados no Brasil são os certificados de depósitos bancários, CDB, que só acontecem entre bancos, debêntures, que é de empresas, caderneta de poupança, que tem em todos os bancos, fundos de investimentos em renda fixa, letras de câmbio e letras hipotecárias. É importante avaliar que os títulos de renda fixa embutem um risco determinado principalmente pela inadimplência do emitente do papel e flutuações nas taxas de inflação e nas taxas de juros de mercado. O risco da inflação é maior nos títulos pré-fixados, cujos rendimentos não costumam acompanhar as flutuações dos preços. Por isso que é bem interessante que se vai investir em renda fixa, mas a renda fixa pós-fixada, né? Porque você tem a taxa fixa mais o pós-fixado que corrige a inflação. Nos títulos pós-fixados, o risco de perda do poder aquisitivo inexiste desde que o indexador selecionado reflita a efetiva taxa de inflação da economia. Dessa forma, pode-se concluir que o rendimento pré-fixado apresenta a taxa nominal de juros da operação. O ganho real dependerá do comportamento da inflação no período de emissão do título. Os ganhos nos papéis de renda fixa estão sujeitos também às oscilações nas taxas
de juros. Uma eventual elevação da taxa básica de juros da economia não proporciona equivalente aumento nos ganhos de títulos emitidos. O investidor mantém-se atrelado a ou a taxa de juros contratada no título por toda a sua duração, independentemente de sua flutuação no mercado. Por exemplo, no cenário de queda futura nas taxas de juros de mercado, é mais vantajoso ao investidor manter títulos pré-fixados que mantém seu resgate o rendimento originalmente contratado. Para o tomador de empréstimo, ao contrário, é mais interessante dívidas com juros pós-fixados. Caindo os juros no mercado, reduzem-se ao mesmo tempo os encargos devidos. Na expectativa de elevação dos juros, o aplicador deverá preferir títulos pós-fixados, que acompanhem as taxas de mercado. O tomador de recursos, por seu lado, deverá priorizar empréstimos pré-fixados que garantem as taxas contratadas. Com o intuito de minimizar esse risco de oscilação nas taxas de juros, muitos papéis ao longo prazo são emitidos com cláusula de repactuação dos juros, isto é, a cada intervalo estabelecido de tempo, o emitente da obrigação repactua com os aplicadores a taxa de juros a ter vigência no próximo período, em função do comportamento verificado nos juros de mercado. O rendimento de um título de renda variável, por outro lado, então até o momento falamos de renda fixa, que pode ser pré-fixada ou pós-fixada. O rendimento de um título, o pós-fixado corrige a inflação, o pré-fixado não. O rendimento de um título pode não corrigir, pode ser que ele corrija, mas pode não corrigir. O pós-fixado é garantido que ele corrija, utilizando o indexador correto. O rendimento de um título de renda variável, agora mudando então, renda fixa mais renda variável, é definido com base no desempenho, ou melhor, falei bobagem aqui, né? Um ativo é entendido como de renda fixa, agora o rendimento de um título de renda variável é definido com base no desempenho apresentado pela instituição emitente. Para o investidor, é impossível conhecer previamente o seu rendimento na aplicação. Por exemplo, uma ação é classificada como um valor de renda variável porque seus rendimentos variam de acordo com os lucros auferidos pela empresa emissora. Então veja que aqui tem tudo a ver com o quê? Com valores imobiliários que eu tratei no vídeo passado. Importante, nas aplicações de renda variável, a perda ocorre não somente pela eventual inadimplência do emitente do título, por exemplo, a falência de uma empresa, operações, a possibilidade de perda verifica-se também quando a rentabilidade oferecida pelo título de renda variável for inferior ao que o investidor obteria se aplicasse seus recursos de renda fixa pelo mesmo intervalo de tempo. Bom, essa questão da renda variável, temos mais textos aqui, pelo menos 5 parágrafos sobre isso, eu vou deixar para o próximo vídeo, que senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então hoje entendemos um pouco sobre ativos financeiros quanto à renda fixa, ou então quanto a rendas fixas, exatamente, quanto a renda fixa no que se refere a pré-fixados e pós-fixados. Eu ia falar rendas fixas, não existe isso, né? Beleza? Então, vídeo passado eu tratei sobre o quê? Sobre valores imobiliários, vou deixar esse vídeo aqui no final. No próximo vídeo, parte 2, sobre ativos financeiros, mas ativos financeiros de renda variável. Valeu!